Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Vida e Saúde. A gente quer deixar a sua vida bem melhor. A gente vai te passar dicas práticas, informações úteis com especialistas que estão preparados para responder as suas dúvidas e as minhas dúvidas também. Surge muita coisa aqui no programa. Tá começando, vai ter receita, uma deliciosa receita brasileira, chama creme de mandicará. O Felipe tá aprontando aí pra gente. Vai ter também nutricionista aqui, a Alessandra vai estar falando sobre como montar uma lancheira saudável para o seu filho. Hoje em dia são inúmeras as opções que você tem e talvez a confusão aí na hora de montar a lancheira pode resultar num lanche que talvez não seja tão saudável assim. E o nosso papo sobre como envelhecer numa boa continua. Hoje nós vamos conversar sobre as mudanças que ocorrem no corpo quando ao passar pela terceira idade, muitas mudanças acontecem e a gente vai conversar um pouquinho, daqui a pouquinho, com o especialista, o Dr. Carlos, que está aqui com a gente durante toda essa semana conversando sobre o envelhecimento, como envelhecer numa boa. Antes eu quero mandar um beijo para você que sempre nos escreve, que tem mandado suas fotos, que tem mandado seus comentários, suas dúvidas. O programa Vida e Saúde depende, ele precisa de você para que a gente possa sempre fazer uma programação cada vez melhor. Então escreve aí no endereço que está aparecendo no seu blog, novotempo.com, no seu blog não, no seu vídeo, novotempo.com/vida e saúde. Esse é o endereço em que você encontra dicas também lá, programas anteriores que nós já apresentamos aqui e receitas muito saborosas e saudáveis. Todas, olha, a gente já conversou aqui várias vezes, mas são receitas que dificilmente não vão agradar o paladar de toda a família. E agora chega de papo comigo, vamos ao papo com o especialista Dr. Carlos. Tudo bem? Tudo bom, Teru. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Mais uma vez, né? Dr. Carlos, geriatra, médico da Faculdade de Medicina de Marília. Isso, da FAMEMA. E está falando agora pra gente, a gente vai conversar hoje sobre as mudanças que acontecem no corpo do idoso, posso dizer assim, né? A gente não chama de idoso aquela pessoa que está na terceira idade, mas acontecem essas mudanças de fato, né, doutor? Com certeza. Eu acho que algumas questões são importantes nessa perspectiva. Primeiro deles, o que é ficar velho? Ou seja, na hora que se debate o que é ficar velho. Ficar velho pode ser definido como perder a reserva. Ou seja, a gente nasce com um potencial, o jovem usa 30% da funcionalidade de um sistema, seja ele urinário, respiratório, cardiovascular, e à medida em que você vai envelhecendo, ou seja, os anos vão chegando, você vai recrutando mais esse sistema para poder manter a homeostase, exatamente, ou seja, manter a vida. Então, existe um conceito de velhice cronológica, ou seja, quantos anos você tem, mas um conceito de velhice fisiológica, ou seja, de funcionalidade. Muitas pessoas, apesar de terem 80 anos, se portam e funcionam como se tivesse 70. Quer dizer, dependendo de como ele se tratou, de quão bom foram os hábitos de vida dele e de quanto foi a sorte, porque muitas vezes, mesmo fazendo tudo certo, quer dizer, você acaba colhendo coisa não plantada. Então, existe a questão da senescência e da senilidade. Quer dizer, a senescência é o processo de envelhecimento natural, a senilidade é o processo de envelhecimento patológico. Que é provocado e acelerado pelo estilo de vida. Tá. Quais são as principais mudanças que acontecem quando a gente começa a envelhecer? Depende de gênero, mas pela regra, você perde, vamos dizer assim, reserva de todos os sistemas, quer dizer, isso se dá no homem e na mulher. Tá. Mas mais claramente, quer dizer, o sistema músculo-esquelético, as juntas são muito agredidas ao longo da vida. A massa óssea, que é a diferença, ou seja, osteoporose, osteopenia, diferente de osteoartrose. A artrose é uma doença de junta, porose é uma doença de osso. Uma é barulhenta, dói e não mata. A outra é silenciosa e pode quebrar e numa fase da vida em que você não consegue se recuperar. Portanto, assim, ameaça muito mais a vida. E você vai perdendo toda a continência, ou seja, o balanço da marcha, ele fica diferente, você perde o centro de gravidade, começa a se mexer de forma mais em bloco e dependendo de senilidade ou senescência, existem os agressores que, vamos dizer assim, podem modificar esse processo. Então, por exemplo, piorando ou melhorando? Ou melhorando, assim, mas frequentemente diminuindo a reserva. Então, assim, se eu tenho
X idade, 75, mais um Parkinson, eu estou com a minha marcha e meu movimento muito alterado por conta de uma doença. Então, quer dizer, o quadro todo não parece muito positivo, mas a gente tem visto aqui durante essa semana que é possível a gente envelhecer e apesar desse desgaste todo, que é natural do corpo e muitas vezes é provocado, de repente, por uma vida... Na verdade, assim, é engraçado. Eu acho, pela média, eu acredito, ele é muito positivo. Ou seja, por quê? Porque as pessoas hoje estão tendo tempo suficiente para envelhecerem. A perspectiva de vida, a expectativa de vida aumentou muito ao nascer. Quer dizer, uma mulher espera hoje, ao nascer, viver em torno de 77, 78 anos e um homem em torno de 72. Só que a vida vai dando bônus. Quer dizer, se você vive até os 70, a expectativa é que uma mulher consiga chegar, ganhe mais 14. Quer dizer, e o homem mais 9. Então assim, na verdade é como se você tivesse um bônus por desempenho. Ou seja, a lógica disso é, os organismos vulneráveis, fragilizados ou maltratados foram ficando pelo caminho. Aqueles que chegam, habitualmente, são organismos muito robustos e com potencial para viver sempre um pouquinho mais. Então, gente, tem chance pra gente aí. Vamos lutar, correr atrás do prejuízo e correr atrás também da saúde. É hora de saúde. Doutor Carlos, obrigada mais uma vez. Foi um prazer. A conversa foi rapidinho, né? Tem muita coisa para conversar. Davam vários programas. Mas a gente vai conversar mais durante a semana. Ok. Obrigada. Okay. Bom, vamos ter agora uma outra conversa sobre agora para uma outra etapa da vida, que é a infância. Tudo bem, Alessandra? Prazer ter você aqui com a gente. Que bom, tá toda diferente. Olha o jaleco dela, gente, que lindo. Olha que charme. Mudou um pouquinho, né? Tá muito... Agora explica por que dessa mudança. Então, agora eu estou trabalhando na educação, né? Então, eu trabalho na educação adventista, lá na Paulistana, com as cantinas e no projeto de educação nutricional dentro das escolas, nos colégios. Você, então, trabalha diretamente com nutrição infantil? Diretamente, agora. Bom, nós temos aqui duas opções de lanches para as crianças. Eu ia falar lancheira, né? Mas a lancheira não está aqui, isso aqui são opções de coisas que a gente coloca na lancheira. Essa daqui é muito comum, é aquele lanche rápido que a gente pega no mercado, passa a mão, tá tudo pronto. Na verdade, esse lanche, Teru, tem sido um estoque dentro de casa, né? Muitas vezes as mães vão até o supermercado e compram o estoque já. Então, estoque bem mais fácil. Vamos combinar que, olha, mais a indústria faz isso para que seja assim realmente mais rápido. É fácil, é prático e, além de tudo, é divertido, né? É o que a indústria passa, é divertido comer. Então, se você observar, todos os lanches têm a comidinha da criança. O apelo da embalagem é sempre muito forte. Cor, né? A cor, o sabor. Muito doce, sempre aquele sabor que a criança ela percebe muito rápido. Então, logo de cara, ele já caracteriza ou pelo doce ou pelo muito salgado. Então, você não tem aquele como uma fruta, que muitas vezes você tem que mastigar ali aos poucos. Pra sentir o sabor. Exatamente. Então, a indústria é rápida, né? Até nisso. Bom, por outro lado, a gente tem aqui uma outra opção de lanche, que também é perfeitamente cabível numa lancheira. A gente pode colocar isso aqui numa garrafinha de descartável própria das lancheiras. Isso. Um pãozinho integral, que pode ser usado com uma opção de geleia, mel ou um patê. Patê é uma forma, assim, da mãe incentivar. Uma fruta, uma barrinha. Uma barrinha. O mais interessante é assim, que muitas vezes, ao montar a lancheira, a mãe nunca está junto com a criança, né? É sempre assim, tá aqui, pode ir. Pode ir. Pode ir. E a criança vai abrir lá e é sempre um lanche divertido, uma coisa divertida. E muitas vezes a gente vê que as crianças, no pátio mesmo, eu observo que as crianças vão comendo, ela nem olha o lanche. Então ela vai comendo, vai jogando ali o papel e vai comendo e ela nem observa o que está comendo. Quando eu vejo assim, quando a criança ela tem um lanche como uma fruta ou mesmo um pãozinho integral, por ter aquela rejeição, você vê no pátio, né? A criança já abre, já olha assim, analisa o lanche e já pensa assim, olha, não vai, não é o que eu gostaria.
E a maioria das crianças hoje, o lanche que você vê muito nas escolas é o refrigerante, são as bolachas recheadas. E muitas vezes a mãe ela não manda 3 bolachas. Hoje em dia a mãe manda um pacote de bolacha. Já para não ter um trabalho de abrir, de fracionar. Então a vida ficou prático, né? A vida ficou prático, se resolve muito rápido, muito rápido. Só que quais são os malefícios dessa praticidade toda, Alessandra? Exatamente. Hoje, a maioria das nossas crianças, hoje a gente não via crianças com colesterol alto, com hipertensão. A gente atende crianças hoje no Hospital Adventista que ela tem colesterol alto, que ela tem hipertensão, ela tem problema cardíaco. Crianças pequenas hoje que já estão assim passando no cardiologista, ou muitas vezes no endócrino e descobrindo ali como emagrecer. Então a doença passou a ser outra. Antigamente a gente cuidava das verminoses ou muitas vezes de uma alergia ali. Então ela ficou muito similar à doença dos adultos. A doença do adulto. Agora me fala uma coisa, como é que a gente faz para convencer a criança de que isso aqui pode ser trocado por isso aqui, que isso aqui tem sabor também? Então, é um grande desafio, né, gente? É um grande desafio. A gente precisa entender que não é simplesmente você pegar e chegar do dia para a noite e falar, olha, agora o seu lanche vai ser esse aqui. Primeiro passo, alimentação é um gesto de carinho. Então, a primeira coisa, o pai ou a mãe, a família, também tem que praticar esse ato, dentro de casa. Quer dizer, eu não posso impor para os meus filhos aquilo que eu não estou conseguindo colocar em prática. Segundo passo, a criança ela tem que participar. Ela tem que entender o porquê, mas não de forma autoritária. De uma forma que a criança, ali, ao olhar, ela participe ali. O que eu vou levar hoje? O que você gostaria? Então, ir lá na fruteira, pedir para a criança escolher, ajudar a passar mesmo o patê ou a geleia no pão. Deixar ela escolher qual ela tem mais preferência. Não por autoridade. Não, hoje você vai levar essa fruta. Olha lá, viu, menina? Eu quero que... Não volta, não pode voltar. E muitas vezes é o que as mães fazem, né? Então, elas pegam a fruta ali, colocam na lancheirinha e ela não explica o porquê. Olha, isso aqui vai deixar os seus dentes bonitos. Você vai ficar bonita, vai estudar bem, vai ficar forte, saudável. Então, não tem esse tempo, né? Perdeu-se esse tempo, esse contato. Normalmente, o que você acha que uma lancheira precisa ter? Essencial. Então, a gente sempre coloca, a pirâmide começa sempre pela base. Então, na base a gente tem, vamos colocar agora atividade física na base, né? Depois vem toda a parte de cereais, os pães, aqui tem a batata, o pão. Os carboidratos, né? Ali na frente tem um milhozinho que eu coloquei. Logo acima tem os alimentos reguladores, que são frutas, verduras, legumes. Aqui quase tem a parte de proteína, que são... aqui a gente colocou a carne, a proteína de soja, né? As castanhas. E logo em cima, bem pouquinho... A últimazinha parte da pirâmide. Não coube aqui a gente colocar o óleo, né? As gorduras. Mas o que deu foi... o docinho, deixa eu até virar aqui pro pessoal ver. Então é só um pouquinho de docinho, se for a proporção a gente tem que observar. Hoje, para montar uma lancheirinha, a gente colocaria o quê? Sempre baseando assim, o carboidrato, a proteína e um alimento regulador. E sempre, Teru, só para finalizar, sempre, nunca aceitar a rejeição, sempre motivar, incentivar. Voltou, amanhã vai de novo. Voltou, amanhã vai de novo. Alessandra, é legal também a gente ver o interesse da educação em promover esse tipo de alimentação nas escolas, porque não adianta também você preparar uma lancheira desse tipo para o seu filho e aí chega lá na escola, ele começa a comparar com os amigos, ele vai fechar dele e vai comer o lanche repartido com alguém, o trabalho que é esse tipo de lanche. Na verdade, o trabalho tem que ser um trabalho em conjunto. Em conjunto. Educação, pais e as crianças ali, personagem principal. Legal. Alessandra, parabéns, parabéns pelo seu trabalho, que Deus abençoe. Amém. E obrigada pela participação aqui com a gente. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem creme de mandicará. Não vai perder, hein?